Jornalista de internacional, Américo Martins, que está chegando com frio e chuva em Londres. É isso, Américo? Bom dia. Olá, Carol, muito bom dia. Sim, muito bom dia para você e para todos. Aqui nessa cinzenta cidade de Londres, 3 graus hoje e aquela garoinha típica aqui da capital britânica. Bom dia a você, excelente sexta-feira a todos. Andando um pouco de calor para você aí, viu, Américo, do Brasil. Américo, falar um pouquinho sobre um pouco dessa estratégia dos Estados Unidos. E o que significa essa viagem de Marco Rubio? Em que medida isso sinaliza que, de fato, Donald Trump pode implementar esse plano que ele vem trazendo a público? Carol, são duas coisas diferentes. A viagem do Marco Rubio era inevitável, independente dessa proposta do presidente Donald Trump, que ainda está sendo muito discutida pelo mundo. Por que inevitável? Porque os Estados Unidos, de uma forma ou de outra, vão ter que se engajar não apenas no conflito na faixa de Gaza, mas com relação a todos os outros possíveis conflitos e toda a diplomacia do Oriente Médio. Então, mais cedo ou mais tarde, o secretário de Estado, Marco Rubio, teria que ir ao Oriente Médio e ele deveria ir o mais cedo possível, como de fato está fazendo. Ele vai passar por Israel, pelo Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. São os países mais envolvidos aí nesse possível plano do presidente Donald Trump de deslocar os palestinos, transformar, segundo ele, a faixa de Gaza numa riviera do Oriente Médio. Faltou, neste caso, o Egito, que não vai ser visitado pelo Marco Rubio. Ele vai tratar, obviamente, de vários outros pontos também, mas certamente essa proposta muito polêmica do Donald Trump vai estar à mesa também. O segundo ponto, que é distinto de todas as negociações diplomáticas que envolvem todas as situações diplomáticas do Oriente Médio, é especificamente a contradição que você tem na fala do secretário de Estado Marco Rubio e do presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump ontem voltou a dizer que os Estados Unidos iriam reconstruir, junto com construtores de outros países, a faixa de Gaza e que eles iriam assumir o controle da faixa de Gaza, que seria dado a eles por Israel. Tem várias ilegalidades nessa frase, Carol. Mas antes de eu entrar nas ilegalidades, só para marcar a diferença, o Marco Rubio disse que seria um deslocamento temporário dos palestinos e que seria uma ação humanitária. Tentam vender essa ideia como uma ação humanitária para a reconstrução da faixa de Gaza e de que depois os palestinos poderiam voltar. Então, um dos dois não está falando a verdade. Ou o plano é remover os palestinos definitivamente, como diz o presidente Donald Trump, e com os Estados Unidos assumindo o controle, ou o Marco Rubio, que está dizendo a verdade, que seria um movimento temporário. Esse movimento temporário, Carol, não seria aceito pelos palestinos, pela Jordânia, pelo Egito, que são os países aí mencionados como os países que receberiam esses palestinos. E por que os palestinos, por exemplo, não aceitariam? Porque eles querem construir o seu Estado, o Estado da Palestina, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Metade dos palestinos que vivem na faixa de Gaza já são refugiados. Alguns deles desde o início do Estado de Israel em 1948. Então, eles já ouviram muitas vezes a possibilidade de uma transferência temporária, que nunca é temporária. E eles aspiram pela criação do Estado da Palestina nessas duas faixas. E por que eu mencionei que existem ilegalidades na proposta do Donald Trump? Primeiro, porque os Estados Unidos não têm um mandato de lugar nenhum para administrar a faixa de Gaza. Segundo, não cabe a Israel transferir o controle da faixa de Gaza ou da Cisjordânia ou de Jerusalém Oriental a qualquer outro poder, porque o status de Israel é o poder que ocupa esses territórios, que são territórios palestinos com o povo palestino. O principal problema, no final das contas, Carol, é que cada vez fica mais claro que os Estados Unidos abandonaram completamente a ideia de 2 estados que viveriam em paz lado a lado. O Estado de Israel, que precisa ser reconhecido por todas as forças palestinas e precisa ter segurança vivendo lado a lado com o Estado palestino, que eventualmente não teria forças armadas, por exemplo, e garantiria a segurança de Israel. Este plano, que era o plano que por décadas toda a comunidade internacional apostou, inclusive vários governos americanos, foi completamente abandonado pelos Estados Unidos. Vamos ter novas rodadas de negociações e essa viagem do Marco Rubio certamente vai marcar essa nova fase.
Américo Martins trazendo para a gente análise sobre essa discussão que toma conta do Oriente Médio com várias reações internacionais. Obrigada, Américo, trazendo para a gente as informações direto do frio de Londres.